Nós damos graças ao Senhor por estarmos aqui, pelo privilégio de nos reunirmos e também neste momento, quando vamos apreciar mais uma porção da palavra do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 9. João, capítulo 9, e nós vamos ler até o verso 11, do verso 1 ao verso 11, no Evangelho segundo João. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Vamos ainda ler alguns versículos salteados aqui. Verso 17. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Verso 30. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Amém. O Senhor há de abençoar a sua palavra lida e a nossa meditação nesta noite. Amém. Nós vamos mais uma vez pensar neste que é um dos grandes milagres, das grandes obras realizadas, dos grandes sinais realizados pelo Senhor Jesus Cristo, que nós temos registrados nas Escrituras Sagradas. É importante nós pensarmos ainda, e sempre frisamos isto, o próprio escritor João, ele disse no final deste Evangelho, que o Senhor Jesus fez muitos outros sinais, milagres, sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então este é mais um dos grandes sinais, das grandes maravilhas, dos grandes milagres realizados pelo Senhor Jesus. A cura de um homem cego de nascença.
No versículo 1, segundo e terceiro, nós vemos: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O Senhor Jesus não quis dizer que aquele homem não tinha pecado, e nem seus pais, mas ele quis dizer que o fato de aquele homem ter nascido cego não significa uma repreensão da parte de Deus, um castigo da parte de Deus por algum pecado especial cometido por aquele pequeno ainda no ventre de sua mãe, né? Nós vamos comentar um pouco sobre isso. Ou então por consequência dos pecados dos pais. Havia entre os judeus, né, uma especulação a respeito disto. Muitos judeus, eles acreditavam que todo tipo de enfermidade, doença ou defeito físico eram consequências dos pecados dos pais, ou até mesmo eles cogitavam, né? Embora não pudessem afirmar, mas que pudesse a criança pecar ainda no ventre materno. O que nós vamos ver hoje, através do Senhor Jesus Cristo, que não era verdade. É bem verdade que às vezes nós, como seres humanos, desde a criação, desde que o pecado entrou no mundo, de alguma forma, os pecados dos pais, eles influenciam as vidas dos filhos. De uma certa forma, o pecado dos pais, eles são, de alguma maneira, transmitidos aos filhos. Embora a palavra de Deus mesmo, a palavra de Deus tenha dito, em Ezequiel capítulo 18, que os filhos não levarão a iniquidade dos pais, nem os pais a iniquidade dos filhos. E ele diz: a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas nós sabemos que de alguma maneira influencia sim, diz a palavra de Deus, que a terceira e quarta gerações daqueles que amam, a terceira e quarta geração que amam o Senhor. Nós, na verdade, vemos naqueles homens judeus, em alguns judeus religiosos, algumas dificuldades, uma vez que eles consideravam então que o pecado era uma consequência diretas de algum pecado especial. É verdade que todo tipo de mal, todo tipo de enfermidade, doença, defeito físico, é claro que é consequência do pecado que nós herdamos de Adão e Eva, porque o Senhor criou o homem e a mulher perfeitos. O Senhor não criou o homem para ficar doente, nem tampouco para morrer, mas o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, e assim também todas as consequências do pecado, inclusive a doença, né? E isso é uma grande verdade. Mas o que o Senhor quis dizer que não era o motivo, não era aqui um pecado especial cometido por aquele homem, como os judeus pensavam, seja através dos pais ou dele ainda no ventre de sua mãe. Quando nós estávamos hoje de manhã mesmo estudando, nós estamos estudando na escola bíblica o livro de Jó, e nós temos aqui, como foi debatido hoje, foi conversado hoje, foi comentado hoje, melhor dizendo, né? E eu estou lembrando do que nós já temos também considerado no livro de Jó, no capítulo 4, né? Versículo 6 e 7. Jó 4, 6 e 7. Elifaz, um dos amigos de Jó, está falando a Jó, e ele diz assim, no verso 6: porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? O que eu queria mesmo é o 7º e o 8º, né?
Lembra-te, verso 7, lembra